Boa noite a todos. Que Deus abençoe nossa noite hoje, né? Hoje nós vamos falar do estudo. Alguns gostam, outros gostam um pouquinho, outros não gostam nada, outros gostam bastante de estudar. A verdade é que desde o início das eras, desde o início de tudo, o estudo sempre foi fundamental, né? Porque é através dele que nós achamos respostas para certas coisas que nós não conhecemos e achamos respostas para coisas que conhecemos, mas queremos nos aprofundar, né? E através do estudo nós conseguimos isso. Não só ao decorrer da palestra, eu vou estar falando só do estudo de livros, do estudo de cálculos, do estudo de matérias como engenharia e outras mais, né? Nós vamos ver que eu vou falar de outros tipos, e existem outros tipos de estudo também, né? Quando Deus nos criou, Ele nos deu uma possibilidade enorme de raciocínio, de discernimento, um poder absurdo de armazenar dados, um poder de discutir, de entender, né, de acatar ideias ou não acatar ideias, e tudo isso nós fazemos através do estudo. Essa incrível possibilidade que Deus nos deu de poder raciocinar e de entender aquilo que a gente quiser entender, né? Todas as vezes que nós temos uma dúvida, todas as vezes que estamos em conflito com alguma coisa, geralmente pegamos um livro, né? Aqueles que têm esse hábito. Hoje em dia, como está tudo moderno, os livros ficaram um pouco, digamos assim, guardadinhos, é tudo pela internet, é tudo pelo YouTube, é tudo pelo Google, né? Então, mesmo assim, a gente estuda, né? Não necessariamente tem que ser através de livros, mas a gente estuda, nós estudamos, né? Assim como nós temos dúvidas grandes sobre a razão, muitas vezes até da nossa existência, nós procuramos livros para achar algumas respostas, porque para nós parece que sempre falta aquela cerejinha no bolo, aquela resposta que vai fazer sentido, né? E como eu já disse, não só para as coisas grandes, mas para coisas pequenas. Quando nós queremos saber de algo, por mais simples que seja, nós vamos atrás do quê? Vamos atrás do dicionário, correto? Então, essa é uma parte, né, do estudo e de uma parte que ele beneficia a todos nós. E ao longo do tempo, ao longo da história, muitas e muitas pessoas contribuíram com a humanidade. Muitas e muitas pessoas contribuíram para um todo, né, através de seus estudos. Eu trouxe aqui 4 pessoas só, mesmo porque o tempo não ia me permitir falar demais. Mas se fosse falar de pessoas que trouxeram benefícios para a humanidade, ia dar uma lista grande, porque muita gente boa trouxe coisa boa para cá. Não teve só gente ruim que trouxe coisa ruim, né? O primeiro deles foi Santos Dumont. Todos nós conhecemos, o pai da aviação, para nós, porque para os americanos eles acham que são os irmãos Wright, mas para nós é Santos Dumont. E na verdade, pelos estudos que eu realizei, porque senão não faria sentido dessa palestra se eu não tivesse estudado, foi ele realmente que inventou o avião antes dos irmãos Wright. Mas ele, com o seu estudo através de engenharia aeronáutica, através dos seus experimentos, através da sua persistência, ele trouxe para nós que tipo de benefício? O avião. Que hoje nós temos o luxo de termos uma aeronave que pode transportar centenas e centenas de pessoas durante horas e horas do dia, várias vezes por dia, para vários continentes, para vários países, em pouquíssimas horas. Foi um grande avanço. Uma pessoa que estudou, que se dedicou e que trouxe esse grande avanço para todos nós, né? Não foi egoísta, não guardou só para si, né?
não descobriu isso e guardou para si, para seu benefício próprio, para ter uma vantagem sozinho. Eu inventei e eu vou ter todos os benefícios disso. Não, muito pelo contrário. Né? Ele mostrou para todo mundo aí que foi uma invenção para todos. Né? Uma outra pessoa foi esse cidadão aqui, chamado Nikola Tesla. Inventor físico e engenheiro elétrico austríaco, que em 1946 teve pelo Supremo Tribunal americano o reconhecimento da invenção do rádio. Vocês imaginem o que foi a sensação de todos naquela época, antes da invenção do rádio. Imagina como deve ter sido maravilhoso você poder pegar um aparelhinho, mexer nos determinados botãozinhos lá, sintonizar uma frequência e começar a escutar a música, começar a escutar comentários. Antigamente tinha muito daquelas aqueles programas de rádio, aqueles programas famosos, né? Até novelas tinham em rádios antigamente, né? Bem no começo. Né? E esse senhor aqui contribuiu para isso. E hoje, olha a que ponto o rádio chegou. Né? O rádio chegou num absurdo de avanço. Hoje o rádio está tão avançado, que se a gente procurar rádio na internet, na verdade já não é mais só rádio, é rádio e televisão. Já não é mais só rádio. Mas esse senhor aqui, com o estudo dele, com a persistência dele, com o conhecimento dele, ele conseguiu fazer com que ondas fossem transmitidas através de um aparelho para que pudéssemos hoje ter o rádio. Mas não só a palestra de hoje fala dessas ilustres pessoas que tiveram essas invenções inovadoras, né? Nós falamos também de pessoas que nós já conhecemos, já é conhecido do nosso meio, e que também estudaram muito para trazer grandes informações para nós aqui, grandes informações. Uma dessas pessoas é esse senhor aqui, ó. Esse senhor aqui, que na verdade é um dos, creio eu, um dos maiores repórteres que nós temos no mundo espiritual. Quantos relatos esse homem trouxe através das suas pesquisas, de seus estudos, seguido, obviamente, por orientadores que tinham um pouco mais de experiência do que ele, ou de repente até mais experiência, mas tudo foi válido, porque ele angariou essas informações. Ele pegou essas informações, ele, digamos que até traduziu essas informações para fácil compreensão nossa aqui. Porque, querendo ou não, e não menosprezando nós que estamos aqui, muito pelo contrário, somos grandes guerreiros de estarmos aqui. Mas não menosprezando nós aqui, o entendimento deles é um pouquinho diferenciado do nosso, né? Afinal de contas, eles também já passaram pelo nosso estágio, assim como nós, de repente, até passamos pelos deles também, né? Mas o que conta é que eles ainda estão lá, pelo que eu sei, eles ainda estão lá e estão fazendo esse mesmo trabalho. Né? André Luiz ainda continua fazendo esse mesmo trabalho, com essa mesma dedicação, procurando sempre conhecimento, procurando sempre a informação e tentando passar para nós. Né? Também, como os outros anteriores que eu falei, pessoalmente, ele pode ter ganhado louros do trabalho dele lá, mas não foi egoísta de guardar isso para ele também. Né? Muito pelo contrário, ele fez questão de mostrar isso para nós aqui, para nós entendermos um pouco mais de como as coisas, como são as coisas. Né? Mesmo porque antes da codificação, antes de alguns outros livros, antes de alguns outros autores ilustres, que eu também não teria tempo de citar aqui, vários e vários outros que contribuíram tanto para o nosso aprendizado, que de certa forma, tiraram muitos de nós de uma escuridão, de uma falta de entendimento enorme, né? Porque até então andávamos supondo,
Hoje nós temos a oportunidade de termos certeza. Essa pessoa também. Graças a Deus ainda continua aqui conosco. Se eu não me engano, com quase 90 anos de idade, correto? Com 90 anos de idade ainda fazendo tudo o que ele faz, continuando aprendendo. Uma pessoa que é escritor, professor, orador, filantropo, um palestrante que não tem nem o que falar, uma pessoa que viajou o mundo inteiro, já falou em países do mundo inteiro, estuda até hoje, aprende, tem a humildade de saber que nem tudo sabe e continua aprendendo, continua transmitindo suas frases, ou dele próprio, ou de autoria de outros irmãos aí que contribuem, que já estão no plano espiritual. Continua mandando para nós palavras de consolo, palavras de conforto, principalmente em momentos tão difíceis como estamos vivendo esses últimos tempos. Momentos esses que muitas vezes, como será o título da próxima palestra de um colega aqui da casa, né, será não desistir. Então isso já prova, né, que às vezes dá realmente vontade de desistir, mas com a contribuição dessas pessoas, eu posso falar por mim, que não sou diferente de nenhum de vocês, passo pelos mesmos dilemas, pelos mesmos medos que todos aqui passam. Passo pelas mesmas preocupações que todos passam. Não me diferencio em nada de ninguém aqui. Mas, como muitos aqui também, muitas vezes eu consigo consolo para continuar seguindo em frente em algumas frases, em alguns livros, em algumas mensagens que são enviadas de amigos lá do alto, que por mais que esteja difícil, eles comentam e falam, não desistam, sigam em frente. Sabemos que não dá para ser um mar de rosas, mas também sabemos que não é impossível de superar as barreiras. Dentro de todos os males que nós passamos por hoje, dentro das grandes dificuldades, muitas vezes, de não compreender determinadas coisas, ou de não querer compreender determinadas coisas, porque ferramentas nós temos. Não é por falta de ferramentas. Aliás, seremos cobrados por isso. Quando chegar a nossa hora e tivermos que prestar conta de algumas coisas, e se de repente nós quisermos questionar determinadas ações nossas, eu creio que vão virar para nós e vão falar, mas vocês tiveram ferramentas. Você teve ferramenta para procurar o que é certo e o que é errado. Desde que Jesus botou o pé aqui, visivelmente, porque ele já tinha colocado bem antes, ele já trouxe muitas e muitas ferramentas para que a gente aprendesse. Inclusive, ele foi assassinado por trazer essas ferramentas. Então, nós nunca podemos dizer que nós não tivemos meios de aprendizado, meios de modificar. E eu creio que a preguiça de querer aprender é o pior dos males. Às vezes acontecem algumas coisas que nós ficamos aborrecidos, às vezes sabemos de algumas notícias que nos chocam. Às vezes falamos, puxa, por que essa pessoa teve essa atitude? Por que essa pessoa fez isso? Às vezes não é maldade, às vezes não é resgate, porque como eu disse numa palestra anterior também, é muito fácil colocar a culpa no resgate. E nem sempre é assim. Às vezes é preguiça. É preguiça de querer aprender. Porque aprender dá trabalho.
Trabalho cansa. Mas é a única forma de conseguirmos alguma coisa. Aprendendo, estudando, trabalhando, vivendo um dia de cada vez, tentando fazer sempre o certo, é só assim. Não conheço uma pessoa preguiçosa que conseguiu alguma coisa, tenha sido ou pelo lado do estudo ou não. Mas aí chegou a parte justamente que eu falei no início, que não era só de estudos que eu ia falar. Não era só da parte acadêmica que eu ia falar. Não era só da importância de livros, de devorar livros. Eu vou ler só a primeira frase, porque eu coloquei e achei bonitinho, tá? Então eu não posso desperdiçar. Nem todo acadêmico é sábio, e nem todo sábio é acadêmico. Devorar livros, aprender inúmeras informações, absorver inúmeras informações, ter na ponta da língua vários livros, isso não quer dizer absolutamente nada se você não tem paciência, se você não tem amor, se você não tem compaixão pelo próximo. Porque existem pessoas que nunca pegaram em um livro na vida. Tem pessoas que até hoje são analfabetas, apenas de letras. Analfabetas apenas nas letras. Porque muitas dessas pessoas têm uma capacidade enorme de transmitir coisas boas para os outros, têm uma capacidade enorme de demonstrar a sua percepção na vida, o seu bom senso na vida, o seu bom senso no trato com as pessoas. Tem uma capacidade enorme de passar um acalanto para o coração de pessoas que sofrem e nunca pegaram num livro. Tem experiência de vida. Então, o livro é importante? Sim. Nos traz respostas? Sim. Nos traz questionamentos para que não falamos amém para qualquer coisa que a gente ouve? Sim, com certeza. O estudo é importante no universo todo. Todos os seres, querendo ou não, de certa forma, estudam. Até quando estamos ouvindo uma pessoa, até como vocês estão me ouvindo aqui hoje dando palestra, vocês estão me estudando. Mesmo que vocês não queiram. Mas, toda essa cultura, todos esses dados que nós temos armazenados dentro da nossa mente, dentro desse computador maravilhoso que recebemos de Deus, não adianta nada se for guardado só para si, se não for dividido com os outros para um bem comum, não resolve nada. Nós vamos nos tornar livros em branco. E livro em branco não resolve nada. Essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês hoje, referente ao estudo. Eu espero que sirva de reflexão para todos nós, inclusive para mim, para que nós não nos tornemos livros em branco. Muito obrigado a todos, eu agradeço o carinho de todos e uma boa noite.